Olá, queridos amigos, companheiros, companheiras do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Estamos aqui mais um dia reunidos. Esse mês, nós temos 5 semanas e nós fazemos um revezamento. No mês que tem 5 semanas, alguém pega 2 semanas. E esse mês é a minha vez do revezamento. Então nós vamos ficar 2 semanas juntos. Então hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho. Quarta-feira nós faremos o estudo do Livro dos Espíritos. Semana que vem faremos de novo mais um trechinho do Evangelho. Na quarta-feira mais um trechinho do Livro dos Espíritos. Bem, então vocês vão ter que ter paciência comigo esse mês. Muito bem, meus amigos, lembrando, aqueles nossos companheiros que gostam de ter a água fluidificada, que coloquem agora ao lado do local onde estiver o recipiente com água, e durante o nosso estudo do Evangelho, no final, nas vibrações, nossos amigos do mundo espiritual, nosso guia espiritual, nossos trabalhadores do Centro Espírita vão nos ajudar energizando essa água e fazendo com que ela se torne uma água fluidificada, como a gente diz, que favorece o intercâmbio entre a matéria e o perispírito, fazendo com que a gente consiga reequilibrar as energias, tá bem? Bom, hoje então vamos iniciar com uma pequena prece, pedindo a Jesus, aos nossos mestres espirituais do Centro Espírita Jesus de Nazaré, que possam, neste momento, abrandar o nosso coração, aliviar as nossas culpas, abrir as nossas mentes para que as palavras que vamos aqui estudar possam se tornar parte da nossa realidade no dia a dia em que vivemos. Esta é a única forma que temos para exercer a evolução que tanto precisamos. Que assim seja. Muito bem, nós estamos no capítulo 28, que é aquele finalzinho do Livro dos Espíritos, E nós temos uma sequência de preces aqui que precisam ser feitas, Aliás, que precisam ser estudadas. Muito bem. Ele sempre fala, uma sugestão de tema de prece, como a gente já viu. Depois ele faz um prefácio explicando e depois dá uma sugestão de prece, Hoje nós vamos ver a prece número 67, o item número 67 do capítulo 28, conforme, eu não vou falar a página aqui, porque muitas vezes a gente está com um volume, com uma edição diferente do Livro dos Espíritos. No meu aqui é a página 267, mas conforme a edição isso muda, mas é fácil de localizar. Capítulo 28, item 67, por um inimigo morto. Então a gente vai fazer aqui um estudo a respeito de uma sugestão de prece por um inimigo. Bom, Chico Xavier, ele sempre diz, a questão, sempre disse, a questão do inimigo, ela merece ser vista com muito cuidado, porque Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E aí, Chico Xavier sempre nos lembra, que o problema do inimigo merece sempre estudos mais acurados, Chico Xavier fala isso no capítulo 41 do livro Vinha de Luz, E lembrando, que inimigos a gente não precisa ter, mas pessoas com as quais nós não temos afinidades, a gente pode ter em maior frequência do que a gente imagina, E aí, engloba tudo. Quando Jesus nos diz, amai os vossos inimigos,
Ele está dizendo aquelas pessoas com as quais nós tivemos embates e realmente rompemos, mas também está dizendo aquelas pessoas com as quais a gente não tem afinidade, não precisa ser um inimigo, né? Lembrar que amar e ter afinidade são coisas completamente diferentes, né? Eu posso não ter afinidade com alguém, mas, ou seja, não consigo, as nossas energias não batem, digamos assim, né? Não nos sentimos bem quando estamos juntos, coisas assim. Mas eu não preciso ter aquela pessoa como um inimigo. Eu posso, até devo orar para que aquela pessoa seja iluminada, tanto quanto eu seja iluminado, para que nós possamos vencer essa etapa de pouca afinidade. Ou eu melhoro e chego no nível de afinidade dela, se for o caso, ou ela, né, se tiver um pouco abaixo de mim, melhore e chegue ao meu nível de vibração. Isso a gente pode orar por isso sem nenhum problema, né? E aí, aqui no Evangelho, vem escrito assim, né, o prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los além do túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pôde ser útil ao nosso adiantamento, se soubermos dela aproveitar-nos. Ela pôde nos ser ainda mais proveitosa que as aflições puramente materiais, naquilo que nos permitiu juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. E aí ele se refere lá, né, ao capítulo 10, né, que é o perdão dos inimigos, né, o capítulo 12, o esquecimento das ofensas, né, e lembrando, né, bom, muitas vezes, isso que a gente chama de inimigos, aquelas pessoas com quais nós tivemos embates, elas foram para nós muito benéficas, né? Porque, assim, os amigos, muitas vezes, tendem, pela própria amizade, para não criar animosidades, tendem a ser complacentes com o erro. Então, se nós estamos fazendo uma coisa errada, um amigo percebe, muitas vezes ele deixa passar, né? Fala, ele é meu amigo, né? Tranquilo, vou perdoar e deixa... Lá na frente ele aprende tudo. Quando a gente está diante de uma pessoa que não tem essa amizade, né? Não precisa ser nenhum inimigo, mas, sobretudo, se for uma pessoa que já tem uma certa animosidade conosco, o que pode acontecer? Diante do nosso erro, essa pessoa, ela pode imediatamente dizer, você está fazendo errado, isso que você está fazendo não está certo, isso é um absurdo, né? E pode nos chamar a atenção, a nossa consciência de que realmente aquilo não está certo, não é verdade? Então, muitas vezes o inimigo é mais útil, né, em determinadas situações do que o próprio amigo. Bom, enfim, aí vem a sugestão de prece, né? Senhor, vos aprouve chamar antes de mim a alma de fulano. Eu o perdoo do mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. Possa ele disso arrepender-se, agora que não tem mais as ilusões deste mundo. Continuando aqui, né? Que a vossa misericórdia, meu Deus, estenda-se sobre ele e afastai de mim o pensamento de me alegrar com sua morte. Se eu procedi mal para com ele, que me perdoe. Como ouvido, com L esse ouvido, né? Como esqueço, olvido, né? Como esqueço aqueles que assim procederam para comigo. Muito bem. Então vejam, essa prece pressupõe que nós tenhamos já elaborado na nossa cabeça o perdão àquela pessoa. Porque não adianta a gente simplesmente falar as palavras e não sentir, né? A prece não tem sentido nenhum nesse caso. Então, quando a gente fala aqui, né, Senhor, vos aprovo chamar, né? O Senhor achou melhor chamar fulano antes de mim. Eu o perdoo do mal que me fez. Quando a gente vai falar isso, a gente tem que estar sentindo que realmente perdoou, né, se aquela pessoa nos fez algum mal. Né? Não adianta a gente simplesmente ficar falando, né, para Deus, eu perdoo sem ter perdoado, porque Deus entende os nossos pensamentos, não entende as nossas palavras, né? Muito mais do que as nossas palavras, ele entende o nosso pensamento e os nossos sentimentos, né? Bom, e lembrar, né,
no Evangelho a gente já estudou que é melhor, né, quando a gente tem um inimigo, quando a gente faz um inimigo aqui enquanto encarnados, é muito melhor desfazer essa inimizade enquanto estamos encarnados do que esperar que um dos dois desencarne, né, para resolver essa pendenga, digamos assim, porque fica mais difícil, né? Enquanto encarnados, a gente sabe onde a pessoa está, a gente pode ir lá, conversar, se entender, pedir perdão, etc. Depois que a pessoa desencarnou, ou a gente desencarnou, ou ele vai ser nosso obsessor, pode ser, né? Ou nós, né, vamos ficar lá no pé dele, tentando, implorando perdão, e isso também não é muito cômodo para a pessoa. Então, sempre que nós tivermos uma pendência com alguém, é muito aconselhável que a gente tente, né, desfazer essa pendência enquanto ainda encarnados. Mas se acontecer da outra pessoa ir primeiro, né, o que nós precisamos é nos esforçar para pedir a Deus que a gente consiga perdoar aquela pessoa, e depois de conseguir, pedir para que Deus a ilumine, né, e que ela sinta que foi perdoada. E se é o contrário, né, se eu é que fiz o mal àquela pessoa, eu tenho que pedir para que Deus a ilumine e me perdoe, né? Muito bem, pessoal. Vamos então à nossa vibração de hoje. Vamos nos concentrar, pedir a Jesus que ilumine todos aqueles que estejam em um momento difícil, necessitando do seu auxílio. Sim, seguindo aqui o conselho do Evangelho de hoje, né? Se porventura nós tivermos inimigos que estejam já na situação de desencarnados, que Deus os ilumine e que possa levar amor aos seus corações, que possa trazer amor aos nossos corações, para que nós, tanto quanto eles, possamos mutuamente nos perdoarmos. Vamos pedir também o auxílio de Jesus pela nossa humanidade que está sempre enfrentando momentos difíceis, que são os momentos previstos já, né, para a nossa evolução aqui na Terra, mas que, embora tenham sido previstos, não tornam esses momentos, né, isso não torna esses momentos mais fáceis. Então, que nós tenhamos lucidez, que nós tenhamos compaixão nos nossos corações, para enxergar que todos nós estamos no caminho, a caminho da evolução, né? E precisamos da misericórdia de Deus para entender, né, que sem amor nós não resolveremos os problemas que trouxemos de encarnações anteriores aqui para a Terra e não conseguiremos evoluir. Que Jesus nos abençoe e que todos tenham uma excelente semana. Até a próxima.